Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam multiplicando em nossos corações. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 7. A nossa leitura será do versículo 31 até o 37. Marcos capítulo 7, versículo 31 em diante, diz assim a palavra do Senhor. De novo, se retirou Jesus das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou Jesus que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Meus irmãos, na passagem anterior a esta que estamos lendo, cuja exposição eu fiz 15 dias atrás, na segunda mensagem desta série Caminhando e Andando, na qual estamos fazendo exposições dos evangelhos, e apresentando então este Jesus na dinâmica do seu ministério de percorrer todas aquelas regiões, abençoando as pessoas com a sua compaixão. Naquela outra mensagem, então, nós vimos que Jesus saiu das regiões mais familiares a ele, da Galileia e da Judéia, habitadas pelos judeus, pelos seus patrícios, e rumou em direção ao norte. Ali, nós vimos que ele alcançou as regiões de Tiro e Sidom. E agora, na sequência, então, somos informados, o primeiro versículo que lemos é que ele saiu daquela região de Tiro e Sidom, se retirou dali e desceu em direção ao sul até o mar da Galileia e depois mais em a região leste, até Decápolis, uma grande área que havia ali depois do Rio Jordão, uma grande área mais para o sudeste, então, do mar da Galileia, uma área predominantemente grega, ou seja, Jesus continua passeando por aquelas regiões que não eram dos seus patrícios, não eram habitadas majoritariamente por judeus. E enquanto então Jesus caminhava pelas vilas da Judéia, ele provocava sempre a mesma reação. Uma multidão o cercava para ouvir a sua pregação, para receber os milagres que ele fazia, e muitas vezes as pessoas traziam enfermos para que ele os curasse. Nós vemos isso acontecendo em Cafarnaum, vemos isso acontecendo em Genezaré, e foi o que aconteceu também ali em Decápolis, quando ele chega. No versículo 31 diz que ele chega em Decápolis e em seguida trazem, num plural aí, lhe trouxeram um surdo e gago para que ele o curasse. Aliás, essa dinâmica de Jesus chegando numa região em que não há uma maioria de judeus e as pessoas então o cercando, querendo assistir os milagres e trazendo algum doente a ele, essa mesma dinâmica acontece um pouco à frente, quando Jesus chega a Betsaida, e ali, também outra região gentílica, ali ele vai ser cercado de pessoas que trazem a ele alguém para que ele o cure. Vamos fazer essa leitura também? E vamos fazer algumas comparações entre esses dois trechos. Avance uma página aí na sua Bíblia, capítulo 8 de Marcos, do versículo 22 ao 26.
Marcos 8, do 22 ao 26. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo, mas andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Como vocês certamente repararam, as duas curas aqui apresentam alguns elementos em comum. Aliás, alguns elementos incomuns em comum. O primeiro homem era surdo e gago. No versículo 32 o descreve. Normalmente, quem não escuta, quem sofre de graus avançados de surdez, não consegue reproduzir os sons, aprender e reproduzir os sons ao seu redor, e isso acaba atrofiando o seu aparelho fonador, e é provável que seja esse o caso aqui. A NVI traduz de maneira mais literal, ao invés de entender que aquele homem era gago, a NVI traduz de maneira literal, dizendo que ele mal podia falar. Esse é o sentido. Ele tinha muita dificuldade em falar, possivelmente pela própria surdez. O segundo, como vimos, era cego, uma condição ainda mais incapacitadora, que numa época sem previdência social, nem preocupação com acessibilidade, quase certamente relegava a pessoa à mendicância. Como ficou claro para nós hoje pela manhã, quando o reverendo Jailson pregou lá em João 9, quando Jesus também cura um outro cego, também fazendo algumas dessas coisas diferentes, mas as pessoas, depois de vê-lo, de encontrá-lo já curado, perguntavam: não era esse que ficava pedindo esmolas? Era geralmente isso que resumia a vida de um deficiente, especialmente de um cego naquela época. Em ambos os casos, nas duas curas que nós lemos ainda há pouco, a multidão expressa a expectativa de que Jesus imponha as mãos ou toque nos enfermos. Provavelmente já o tinham visto fazer isso em outras curas, quem sabe até imaginassem que isso era necessário para que o milagre ocorresse. Jamais saberemos se aquelas pessoas eram movidas mais pela compaixão ao necessitado ou se pelo gosto pelo espetáculo. Pai, Jesus está na cidade, pega aquele enfermo lá e traz para a gente ver. Pode ser. E é sugestivo que nos dois casos, Jesus, antes de curar, tira essas pessoas do meio da multidão. As pessoas trazem eles e querem assistir, mas Jesus leva-os para um outro lugar, para ali, longe dos olhares curiosos, serem curados, né? Então, num caso e no outro isso acontece. E nós vemos então que para Jesus aqueles deficientes eram mais do que um show da fé, eram mais do que uma estatística ministerial de doentes curados, eram mais do que um rosto na multidão. Pelo contrário, para ele, cada um merecia mais do que um toque apressado, um milagre feito no automático. Cada um recebia dele atenção particular e amorosa. Jesus, meus irmãos, é o bom pastor e ele conhece muito bem as suas ovelhas. E ele então supre cada uma das suas necessidades antes mesmo que elas possam lhe pedir. Mas note que, ainda que Jesus gaste tempo atendendo às necessidades específicas de cada um, Jesus não se deixa pautar por essas necessidades. O povo queria uma daquelas curas espetaculares, com gestos pomposos, toques mágicos, palavras importantes. Talvez os próprios deficientes esperassem isso também. Mas Jesus faz uma cura discreta, gradual em um dos casos, sem glamour, nada muito pomposo, na verdade com cuspe. Aliás, essas duas curas que nós estamos comparando por causa das suas similaridades, elas têm também suas particularidades. O surdo passa logo a ouvir e a falar, nos diz o versículo 35, né? Abrem-se os olhos e logo lhe soltam o empecilho da língua. Ao contrário do cego, que nós também vimos lá no capítulo 8, versículo 24,
Pelo contrário, ele não enxerga logo de uma vez, imediatamente. Pelo contrário, é necessária uma segunda imposição de mãos. Quando o Senhor, meus irmãos, não atende às nossas expectativas e desejos, não é porque Ele não conheça as nossas necessidades particulares, e muito menos porque lhe falte poder ou bondade para isso. Não, é que a sua sabedoria e a sua compaixão fazem com que Ele trate particularmente cada um de nós de acordo com a maturidade e as necessidades espirituais específicas de cada um, de forma que a nossa salvação e a nossa santificação jamais acontecem por atacado, numa linha de produção. Não, pelo contrário. Jesus considera pacientemente as particularidades de cada ovelha. O bom pastor é assim, ele opera na vida de cada um, às vezes de modo sobrenatural, na vida de outra ovelha por meios ordinários. Com uma ele age de maneira imediata, na outra de uma forma gradual. A esta ele atende diretamente, mas àquela ele atende por meio de outras ovelhas e até mesmo de incrédulos. Em todas essas situações, Jesus está trabalhando diferentemente, mas creiamos sempre, Deus é fiel e Ele completará a sua obra no seu tempo e do seu jeito, dos seus modos, de acordo com a sua vontade em cada um de nós. Aliás, bem poderíamos aprender alguma coisa com isso. Tratar cada um segundo suas particularidades, respeitando o tempo, o momento individual, levando em consideração as fraquezas e necessidades específicas, tendo paciência com o ritmo de cada um, com o potencial de cada um. Sim, porque às vezes nós criamos um certo padrão de como as pessoas deveriam ser ou agir na nossa visão iluminada, e vamos tratando todos assim, no atacado, sem olhar cada pessoa como alguém criado à imagem de Deus, com toda a riqueza e a profundidade que isso implica. Paulo, por exemplo, numa carta, lá em Efésios capítulo 4, 28, exorta os irmãos a trabalhar para ter o suficiente não apenas para si, mas também para acudir o necessitado. Numa outra carta, na 2 Tessalonicenses, ele diz que quem não quer trabalhar tem mais é que passar fome. Que diferente a abordagem em cada situação. Ou seja, há pessoas precisando da sua ajuda, mas há outras querendo se aproveitar de você, e você precisa de discernimento para, de um lado, não pecar por dureza de coração com aquele que precisa, e para, do outro, não incentivar malandros e, de quebra, ainda ficar sem recursos para ajudar aquele que precisa. Numa outra ocasião, na primeira carta aos Tessalonicenses, ele ensina que nós temos que admoestar os insubmissos, mas consolar os desanimados e amparar os fracos. Vê como cada pessoa precisa de um tratamento diferente? Ou seja, mesmo no contexto da igreja, certas pessoas precisarão de uma palavra dura e outras de uma palavra doce. Se você só tem palavras doces, você alimenta a irresponsabilidade do rebelde. Mas, por outro lado, se você só tem palavras duras, você derruba aqueles que estão desanimados e quebra aqueles que estão enfraquecidos. Mas a pergunta é, que tipo de olhar é esse que é capaz de observar cada pessoa daquela multidão como sendo única, com suas características, virtudes, limitações, necessidades específicas? Que tipo de olhar é esse? É o olhar amoroso de Jesus, como o de Jesus. É esse tipo de olhar cheio de amor e compaixão que consegue fazer esse tipo de distinção. Sem isso, sem esse tipo de amor com que o Pai nos olha e com o qual nós também devemos olhar uns aos outros, sem isso, nós na verdade seremos aqui como aquele cego que, apesar de já ter encontrado com o Mestre, ainda enxergava mal, incapaz de distinguir pessoas de árvores. Que o Senhor nos livre desse tipo de coisa. Mas voltando aos dois textos, talvez nos chame a atenção
um aspecto que aparece em ambos, né? Que é a saliva, a cura dos dois deficientes com o uso da saliva. Jesus fez isso, quem sabe até nos desperte algum nojo, né? Na verdade, as inúmeras curas que Jesus realizou sem usar saliva provam que ele não precisava desse tipo de recursos. Assim como ele não precisava de afastar o doente da multidão, como ele fez nesses dois, ele não precisava olhar para o céu, não precisava falar em aramaico, não precisava dar suspiro e muito menos de uma segunda dose de poder. A hemorragia de uma certa mulher, Jesus curou só porque ela tocou em suas vestes, conforme Marcos registra no capítulo 5. Os 10 leprosos, os irmãos vão se lembrar, foram curados à distância. Eles gritavam de lá e Jesus mandou eles ir no templo e no caminho eles já foram curados. Bem como o servo do centurião, lá em Mateus 8. O centurião diz, não precisa nem ir lá, Senhor. E Jesus diz, realmente eu não preciso, pode ir que ele já está curado. Mas, conhecendo então o poder do Mestre, a gente fica se perguntando, por quê? Por que aquela encenação? Meus irmãos, numa época em que ainda não haviam inventado a leitura labial e muito menos a linguagem de sinais, ao pôr os dedos nos ouvidos do surdo, ao cuspir num dedo e tocar a sua língua, ao ordenar a cura com um suspiro olhando para o céu, Jesus estava comunicando, de acordo com a necessidade daquela pessoa, insisto, estava comunicando àquele surdo de Decápolis, que ele, Jesus, iria restaurar a sua fala e a sua audição pelo poder do seu Pai Celeste. Cada um desses gestos ajudou aquele homem a entender essa mensagem. Talvez aquela palavra em aramaico tenhamos um pouco mais de dificuldade, né? Afinal de contas, se ele era surdo, qual é a diferença de falar em aramaico? Mas lembre-se, na verdade, o aramaico era a língua cotidiana com que Jesus e seus conterrâneos se comunicavam. A questão é por que Marcos fez conta, né, de registrar esse detalhe. E aí me parece, ou eu acho razoável imaginar, que Marcos está querendo lembrar e relembrar aos seus leitores, e a nós, portanto, de que a salvação vem pelos judeus. Lembre-se, Jesus estava caminhando em terras gregas, mas ao caminhar em terras gregas, ele era a presença do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, visitando aquele lugar com poder e glória. Eles precisavam saber que Jesus não estava orando para qualquer outro Deus e que Jesus não era filho de nenhum outro Deus. Mas e o cego de Betsaida? O cego de Betsaida, ainda sem enxergar nada, aprendeu que Jesus poderia curá-lo se ele o seguisse. Jesus toma pelas mãos e vai até um outro lugar. Ele sentiu a mão do Salvador conduzindo-o para fora da aldeia. Ele o ouviu, ele sim o ouviu cuspindo no chão e fazendo ali aquele lodo. Sentiu as suas mãos com aquela mistura, aquele barro sobre os seus olhos, e assim que começou a enxergar um pouco, ouviu seu benfeitor perguntando sobre a sua vista e viu novamente as suas mãos sendo impostas sobre os seus olhos ainda outra vez. Meus irmãos, eu creio que o Senhor fez tudo isso porque viu que ambos não eram deficientes apenas da audição e da visão. Ao contrário, lá do cego de Jericó, que clamava, gritava para que Cristo tivesse compaixão dele, Marcos registra essa outra cura lá no capítulo 10. Esses dois não. Esses dois são trazidos por amigos, por vizinhos, por parentes. São trazidos e eles não dizem nada. Não há nenhuma manifestação de que eles realmente criam em Jesus. Ou seja, eles eram também deficientes de fé. E então, toda essa encenação, se você quiser chamar assim, de Jesus, era prova do seu amor, providenciando sinais externos, visíveis, audíveis, perceptíveis,
de que a graça divina naquele exato momento os estava alcançando por meio dele, de Cristo. Ainda na sua surdez e ainda na sua cegueira, eles já estavam recebendo de alguma maneira essa comunicação de que Deus estava visitando a cada um deles. Parafraseando Paulo lá na carta aos Romanos, como creriam naquele de quem nunca tinham ouvido falar? Como invocariam aquele a quem jamais tinham visto fazer as suas maravilhas? Então a saliva, os gestos, a repetição da imposição das mãos, cada detalhe é realizado com o objetivo de auxiliá-los a desenvolverem a sua fé no poder daquele que iria curá-los. E toda essa dinâmica do mestre nos remete ao ensino bíblico de que a fé é um dom de Deus. Nós vemos isso já na vida do chamado pai da fé, Abraão. Porque sim, Deus trabalhou a fé de Abraão por 25 anos, até que ele estivesse pronto para receber o seu filho prometido. E ainda demorou mais alguns anos, até que ele pudesse estar pronto para ser testado e aprovado naquele monte em que ele subiu disposto a sacrificar o próprio filho a Deus. Porque, segundo o autor aos Hebreus, ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Essa não é a fé incipiente de Abrão lá em Harã. Essa é uma fé que o próprio Senhor foi trabalhando e edificando em Abraão ao longo de 3 décadas. E afinal de contas, meus irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus, diz o mesmo autor aos Hebreus. E por isso mesmo, o Senhor é quem planta e rega a fé que Ele mesmo guarda nos corações dos pecadores e que o agrada. E na sua graça, depois Ele ainda recompensa essa fé que Ele plantou, regou e edificou. Então o Senhor realmente é rico em misericórdia. Aqui ainda nós aprendemos que nenhum de nós tem a fé tão firme e madura assim, que já não precise mais do amparo do Senhor. Fazendo uma analogia com o cego que mesmo após o toque de Jesus ainda não enxergava nitidamente, nós devemos, meus irmãos, confessar que mesmo depois de sermos convertidos ao Senhor, mesmo depois de crermos em Cristo e sermos salvos por Ele, ainda somos muito inconstantes e por isso dependemos da sua misericórdia. Aliás, não foi exatamente por causa da pequenez e fragilidade da nossa fé que Cristo ordenou os sacramentos para a sua igreja? Não é para isso? Não é por causa da nossa fé ser tão frágil que precisamos ver, cheirar, tocar e sentir a água, o pão e o cálice? Não é por isso que Deus ordena esses elementos para fortalecer a nossa fé na redenção que já recebemos por meio da sua cruz? Fazer isso todas as vezes que fizerdes. Mas não são apenas os sacramentos do batismo e da ceia, não. A comunhão da igreja está repleta de sinais da graça invisível. Ver aqui, cultuando a Deus, irmãs que acabaram de perder os seus esposos queridos, ou irmãos que estão suportando dores físicas por enfermidades crônicas, acompanhar casais que não poderiam ter filhos, mas engravidando e se alegrando com a chegada de um bebê, ou se unir ao clamor incessante de pais pela salvação de seus filhos rebeldes, ou ver e ouvir novos irmãos vindo à frente para professar a sua fé em Cristo e receberem o batismo, tudo isso, meus irmãos, tudo isso é a didática do pastor celestial alimentando em seu rebanho uma fé inabalável que possa alcançar as suas recompensas eternas. Ele fez isso com aqueles homens, mas na verdade Ele faz com todos nós, o tempo todo. E por outro lado, daí nós entendemos tantos crentes que, se achando muito firmes, muito maduros, muito suficientes, passam a negligenciar a participação no meio do corpo de Deus, na vida comunitária da igreja, e logo nós os vemos se esfriando na fé, tropeçando, se desviando.
Meus irmãos, o Senhor proveu todos os meios para despertar e sustentar a nossa fé. Não sejamos negligentes. Então, vimos aí a vinda do Salvador com cura para o surdo-mudo e para o cego. E vimos que para ele isso não era um entretenimento para as multidões, mas ia muito além. Era além também de uma oportunidade de reinserção social para aqueles deficientes. Não. Quando Jesus operou a cura naqueles homens, era para anúncio da chegada do reino de Deus, aquele reino prometido desde os tempos antigos a eles. E Marcos nos aponta isso ao registrar no versículo 37 lá do capítulo 7, na primeira cura, ao registrar que todos aqueles amigos que o tinham trazido, aquela multidão que havia trazido o surdo, se maravilhavam sobremaneira, dizendo, então olha o que eles diziam: tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Aqui pode parecer à primeira vista apenas um elogio, né? Olha, como Jesus trabalhava bem, era eficiente. Mas a escolha das palavras aqui não é aleatória, meus irmãos. Na verdade, essa é uma citação indireta de uma profecia de Isaías, lá no capítulo 35 do seu livro, sobre a restauração do reino de Israel. Isaías diz o seguinte, Deus, através de Isaías, diz o seguinte: eles verão a glória e o esplendor do nosso Deus, eis que ele vem. E então, versículos 5 e 6 lá de Isaías 35, se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará. Então aquelas pessoas ali, em Decápolis, entenderam, compreenderam, em alguma medida pelo menos, que conforme Cristo caminhava entre eles e operava esses milagres, o Senhor os estava visitando, o Senhor Deus os estava visitando com graça, conforme tinha prometido séculos antes. É por isso que o ex-surdo-mudo e os seus amigos, diz o texto, se maravilhavam sobremaneira. E é por isso que eles começavam a divulgar o que havia acontecido. Aliás, em direta contradição à ordem do mestre de que não contassem nada a ninguém. Aí no versículo 36. Agora, é claro que uma pessoa curada da sua incapacidade de conversar com outras pessoas desobedeceria a uma ordem de não falar da sua cura maravilhosa. É óbvio. Também o ex-cego, lá no capítulo 8, recebeu a ordem para ir direto para casa, no versículo 26 do capítulo 8. Ou seja, Jesus o encontrou na vila, o tira do meio da população e manda ele direto para casa. E a ideia então aqui é que ele não voltasse para a vila, onde ele provavelmente mendigava, com o mesmo objetivo de ser discreto na sua cura. Vá para a sua casa, não volte lá para falar a respeito daquilo que eu te fiz. Não foram essas as únicas vezes que Cristo pediu discrição a seu respeito e a respeito do seu poder. Ele faz isso por diversas vezes, mandou até mesmo os demônios se calarem, em algumas ocasiões. A verdade é que todos aqueles que já conheciam o ex-surdo ou o ex-cego perceberiam o milagre. Não é o tipo de coisa que fica em segredo, Mas de qualquer forma essa ordem é um pouco estranha, Nós estranhamos quando Jesus diz para não contarem nada. E os estudiosos debatem esta questão, mas a explicação mais provável é que o Salvador queria evitar que a sua popularidade crescesse tanto ao ponto de levar os invejosos adversários dele a conspirarem para a sua condenação e morte antes do devido tempo. Em outras palavras, havia o tempo determinado pelo Pai para que Jesus pregasse e, por fim, fosse traído e levado à cruz. E isso não deveria ser abreviado por causa da conversa do povo todo. De todo modo, o ex-surdo-mudo e o ex-cego, com a proibição ou sem, na aldeia ou em casa,
se tornaram agentes dessa pregação nas suas respectivas regiões. E, meus irmãos, aqueles atos de cura maravilhosa do Senhor Jesus, por mais diferentes que tenham sido, comunicam a mesma realidade que os demais milagres que Jesus realizou e ainda realiza. Ele, Jesus, é o Emanuel, o Deus conosco, cuja presença na terra, não apenas ali na terra dos gentios, mas no planeta Terra, foi também a chegada do reino de Deus na terra. Ele é o Salvador e pela fé nele nós temos acesso ao reino dos céus. Ainda hoje, a chegada do reino de Deus é maravilhosa demais para que nós consigamos ficar em silêncio. Temos que anunciar que Jesus nos salvou, que Jesus nos alcançou, que Jesus nos abençoou. Temos que anunciar aos nossos conhecidos, aos nossos vizinhos, na cidade, em casa, em público ou até discretamente. Mas temos que anunciar. Afinal de contas, Ele já morreu e ressuscitou e ordenou, depois da sua ressurreição, não que ficássemos em silêncio ou contássemos apenas para os de casa, mas ordenou que fôssemos por todo o mundo pregando o Evangelho a toda criatura. É assim que termina o Evangelho de Marcos. Mas pense o seguinte: se a alegria daqueles agora ex-deficientes por sua cura foi uma justificativa razoável para eles desobedecerem à proibição de pregarem, de falarem, que justificativa teríamos nós, que fomos curados de nossa surdez e cegueira espirituais? Que justificativa teríamos nós para desobedecermos a ordem de pregarmos? Todos, meus irmãos, todos precisam ouvir do Evangelho, todos precisam ver a glória de Deus em Cristo, mas isso somente acontecerá conforme nós, eu e vocês, conforme nós anunciarmos, ensinarmos e testemunharmos do que temos aprendido e crido da parte do Senhor. Agora é o tempo de proclamar em alto e bom som a mensagem de que Deus visitou a humanidade com graça, caminhando entre os pecadores e os amando e os resgatando da escravidão e das misérias do seu pecado. Eu quero terminar então com algumas aplicações, 4 ou 5 aplicações. Primeiramente, imite a sensibilidade amorosa e paciente do Senhor no trato com os outros. Imite. Procuremos nós olhar cada um com o mesmo cuidado que ele tinha e ainda tem. Se nem os nossos filhos nós conseguimos tratar todos do mesmo jeito, que dirá, por exemplo, os nossos irmãos na fé, cada um vindo de contextos diferentes, estando em diferentes etapas da caminhada com Cristo, vivenciando diferentes lutas e desafios, com diferentes experiências com Deus. Como tratar todos iguais? Agora, se nos falta sabedoria para isso, clamemos ao Senhor. Ele nos capacitará a servir a cada irmão de acordo com a sua necessidade. Em segundo lugar, reconheça humildemente que ainda não chegou lá. Uma parte significativa da nossa cegueira de fato foi tirada, e glória a Deus por isso, mas eu e você sabemos muito bem o quanto ainda nos falta enxergar. Se o apóstolo Paulo diz que ainda não tinha chegado lá, não seremos nós que nos vangloriaremos de já ter chegado. Que bom que viemos para a igreja nesta noite para adorar e aprender do nosso Senhor, mas nós não consagramos o nosso coração e mente como deveríamos. Com certeza já conseguimos vencer algum pecado em nossa caminhada cristã, mesmo porque, se você é escravo do pecado, é porque você não nasceu de novo. Mas nós não lutamos contra o nosso pecado com o empenho que nós deveríamos. Acima de tudo, nós não amamos uns aos outros como deveríamos. Então, sejamos humildes e reconheçamos que ainda não chegamos lá, mas clamemos ao Senhor.
Clamemos ao Senhor para que complete a sua obra em nós, para que a cada dia nos faça mais parecidos com o seu Filho. Em terceiro, louve ao Senhor de coração pela sua misericórdia sobre a tua vida. Nós estávamos distantes, mas Ele nos alcançou. Nós éramos pecadores gentios lá longe no Brasil, mas Ele nos resgatou. Parte de um povo tão cego e surdo ao Evangelho, mas Ele teve compaixão de nós. Com o toque do seu Espírito, pelo poder da palavra que sai da sua boca, Ele nos resgatou das nossas deficiências espirituais. Então, louvemos ao Senhor de coração, meus irmãos. Sua misericórdia foi tremenda sobre cada um de nós. Não podemos ter a língua presa, não podemos ter dificuldades na hora de engrandecer o nosso Deus. Em quarto, anuncie o Evangelho. Anuncie o Evangelho. Pastor, eu não sei evangelizar, eu sou pesado de língua, eu sou gago, eu não sei falar direito, né? Eu sou como aquele homem lá de Decápolis. Meu irmão, você está tornando complicada uma coisa que na verdade é muito simples. Alguém já disse que evangelizar é quando um mendigo conta para um outro mendigo onde é que ele achou sopa quentinha. Parafraseando esse antigo adágio, você um dia ouviu a mensagem que te deixou maravilhado, que transformou sua vida e tirou você da cegueira espiritual. Agora, enquanto você caminha por esse mundo, toda vez que você encontrar alguém, conte o que você ouviu e conte o que você tem visto. É isso. Conte acima de tudo sobre quem tocou a sua vida e te transformou. É isso. Foi isso que aqueles homens fizeram. É isso que precisamos fazer. E por último, se você ainda não crê em Jesus, se você ainda não depositou a sua confiança no sacrifício que Ele fez lá na cruz, recebendo a ira do Pai, que era tua e era minha, se você ainda não creu no Evangelho, então saiba, nesse exato momento você está surdo e cego para Deus. Esse é o único motivo pelo qual você ainda não creu. Surdez e cegueira espiritual. O apóstolo Paulo diz que Satanás coloca uma cegueira espiritual nos incrédulos, para que não se lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Então, arrependa-se hoje. Arrependa-se hoje e busque a Cristo em oração sincera, confessando a Ele os seus pecados, as suas deficiências espirituais e morais, e confie no perdão que somente Ele oferece. Faça isso hoje, não deixe para outro dia. Que o Senhor assim nos abençoe enquanto Ele caminha ao nosso redor e no nosso meio e nos abençoa. Meus irmãos, vamos cantar o hino de número 100.